Muito bem, pessoal. Eu confesso para vocês que eu fiquei positivamente surpreso com esse último episódio, que eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho essa percepção de que às vezes quando a gente vai jogar um RPG ou vai jogar qualquer jogo, a gente espera um pouco de ação, né, de compatibilidade. E eu acho que esse episódio ele foi muito mais, como é que eu posso dizer, existencialista, fenomenológico, né? Vamos dizer assim, do que é naturalmente uma parte. Se bem que assim, parando para pensar e para viver ali na interpretação do negócio, vamos dizer que ele foi um episódio em que fisicamente foi bem menos movimentado, mas em termos de existência, né, ali de estar envolvido na história, ele foi bem emocionante, né? Porque, caramba, imagina, você entrar numa floresta úmida e escutar um cochicho, e por mais que o Henry seja perito ali em camuflagem ou o caminhar furtivo, ainda assim, quando eles perceberam que ele deu a ideia, ficou aquele silêncio sepulcral, imagina a adrenalina que não deve dar uma percepção dessa. Mas, bom, sem mais delongas, vamos fazer a nossa análise, né, de alguns pontos que eu separei aqui desse episódio, porque eu acho que é aquilo. Foi, os episódios têm tendência a ter entre 20 e 30 minutos, né? Porque tem a questão da rolagem, tem a questão da interpretação. E eu tô tentando deixar isso sempre o mais orgânico possível. Para eu também, né, ter um pouquinho da pressão de ter tempo ali de vídeo e não ficar pensando muito e acabo sem querer desenvolvendo a história mais para onde eu quero do que para onde vai ser emocionante, para ter o desafio da interpretação também, né? Convenhamos. Então eu acho que ter tempo para gravar os vídeos acaba sendo mais, como é que eu posso dizer? Não é confortável, né? Mas ter tempo acaba me fazendo com que eu tenha que trabalhar mais na minha capacidade de criação. Vamos pensar assim. Então, deixa eu puxar aqui meu bloquinho aqui. Olha só. Coisas para a gente prestar atenção aqui. Tá? Como eu já falei agora há pouco, o cenário da floresta, né, úmida, o silêncio pesado, e também tem uma figura encapuzada que eles descobriram lá no final, tudo faz um clima meio denso, né, meio pesado. E então vamos começar aqui pela ótica, né, da terapia cognitiva comportamental, falar um pouquinho sobre distorção cognitiva e esse sonho lúcido que o sacerdote ele passa pra gente, né? Ali quando eles encontram, vamos dizer assim. Mais especificamente, vamos ver aqui. O sacerdote, ele, quando está falando que ele teve um encontro ali com o paladino, que aconteceu aquelas coisas, e ele diz que a partir daquele momento ele não sabe mais o que aconteceu a partir dali, mas os companheiros dele foram levados como refém, um deles foi executado ali, então isso tudo, muito provavelmente, para quem vivia num templo que aparentemente era num lugar tranquilo, num reino que até então parecia estar tranquilo, com problemas normais políticos ali, como todo lugar tem, mas agora, né, o buraco ficou um pouco mais embaixo, porque a gente tem, né, um paladino, que o cara é altíssimo nível, e ele ainda tá querendo tramar algo muito denso, muito pesado, então isso faz com que as coisas comecem a ficar um pouco mais amarguradas, mais difíceis de lidar, e aí quando a gente vive num cenário, talvez, não sei em que momento da vida você vai estar assistindo esse vídeo, mas agora nós estamos no dia 16 de junho de 2026, o mundo tá meio estranho. Coisas estão acontecendo, guerras estão estourando em todos os lugares, temos líderes aí, bom, fazendo o que eles acreditam que seja o certo. Mas isso tudo eu estou fazendo uma metáfora com o jogo porque quando o mundo que a gente conhece ele começa a sofrer grandes alterações, pelo menos grandes alterações baseadas no nosso tempo de vida e conhecimento, por mais raso que seja daquele ambiente, a gente tem uma tendência a ficar levemente mais ansioso já. A gente fica um pouco mais apreensivo porque o cenário de incerteza ele gera gatilhos de ansiedade. Vocês podem até ver como tem algumas notícias e questões em relação à agressividade dos motoristas do trânsito na Ucrânia, né? Depois que estourou o, o conflito lá. Então, assim, mesma coisa vai acontecer no nosso cenário. O reino mudou depois dessa notícia do Paladino que começou a se espalhar. Coisas estão acontecendo, coisas estranhas. Ninguém sabe de fato o que está acontecendo. Né? O rei mandou o rei começar a procurar. Então, se nem o rei sabe, imagina, né? E agora os rumores, as fofocas que estão se espalhando, que isso ajuda a gerar o caos. É o que a gente vai chamar de fake news, né? No nosso ambiente, né? Essas questões elas começam a atrapalhar a nossa saúde mental sem a gente perceber. Então, quando a gente vai falar sobre esse sacerdote que descreveu os sonhos acordados, as visões distorcidas, olhando exclusivamente por um fator, né, científico e não levando em consideração a fantasia
do jogo, então, né, tira RPG agora, tira a fantasia e traz para a realidade. Ali a gente pode estar falando de uma reação traumática frente a uma dor muito grande em tempos de incerteza, que isso vai favorecer ainda mais. É como se na vida real é, o, o adoecimento ele tivesse um dado de vantagem, né, na rolagem para quando o cenário está com essas esquisitices, coisas estranhas que a gente não entende estão acontecendo ou coisas que a gente não concorda e que ferem algumas crenças e valores pessoais. Então, aqui a gente pode estar falando de um estado emocional intenso devido a traumas, como por exemplo, o sacrifício de companheiros, né? Todos eles terem sido sequestrados e ele ficou ali abandonado. E aí a gente vai falar de distorções cognitivas, né? O sacerdote ele vai começar a pensar coisas e vai entrar num looping que se ele não sair dali, ele vai gerar, né? Contribuir para um adoecimento é, psíquico. E aí o negócio fica um pouco complicado. E aí vamos, aproveitando a ideia do sacerdote, vamos falar daquela cena específica da questão do empurrão, né? Que o Corellon ele chega para tentar estabelecer um diálogo, né? Tipo, ele mostra as mãos, tipo assim, ó, calma, né? Tipo, o que que tá acontecendo? E aí o sacerdote, por um segundo, não sei se você lembra da descrição da cena, mas ele tá meio olhando para baixo, assim, tipo, meio, uma figura meio esquisita, falando sozinho, com um olhar um pouco escuro, olhando. E aí, quando ele escuta a voz do Coronel, ele para por um segundo. Porque pode ser que, na realidade, muito tempo que ele não escuta outra voz de outra pessoa, né? Talvez 4, 5 dias que ele tá ali sozinho, depois de um evento traumático intenso, ele pode estar realmente numa carga, né? Ali, fome, e etc. E sobre um efeito, aí voltando para a fantasia, né? Sobre o efeito de uma magia, mas pensando na questão do trauma, ele tá esquisito, ele tá desidratado, ele tá com fome, então ele tem reações muito esquisitas. E quando algo puxou ele para a realidade, ele para por um segundo. E quando ele começa a se recordar de que aquele sonho, né, que ele tá vivendo, tipo, era talvez na realidade pra gente, né, seriam apenas sonhos e alucinações, esse momento em que ele para de ficar viajando os olhos e ele escuta a voz do Corellon e olha para ele, essa primeira reação a gente já pode dizer que é ele tomando a consciência de volta por aqui e agora. Tanto que a reação dele é assim, se ele teve uma perda de consciência no momento em que o templo dele estava sendo ali invadido pelas figuras do paladino e de quem quer que esteja com ele, a resposta dele é agressiva, né? Você vê que ele empurra o Corellon para longe sem saber quem é. E aí o En, óbvio, né, já preparado para combate, que ele puxa a flecha dele que já vai mirar ali para soltar, o Coral entendeu o que está acontecendo. Ele tem um conhecimento a mais de pessoas ali, né? Tipo, enquanto o Henry ele estava mais passou boa parte da vida dele treinando propriamente para situações de conflito, de proteção, de segurança, etc. É óbvio que a resposta dele vai ter uma tendência a ser bélica, né? Enquanto o Coral ele, tipo, ele é um bardo e ele está mais acostumado com pessoas e como ele tem essa questão de curiosidade, de conhecer, etc., ele entendeu que alguma coisa ali não estava normal e que o sacerdote não estava respondendo por si. E ele freia o Henry. Fala, tipo, opa, segura aí, que isso aí foi uma reação que não foi dele, então talvez não seja o inimigo, vamos ver. A gente fez um teste a gente fez a rolagem aqui do desafio de tentar o diálogo novamente, e aí ele consegue, né? Então, assim, pô, foi maneiro. Então, essa reatividade do sacerdote que é um mecanismo de defesa desajustado. O cérebro dele está preso dentro daquele trauma. Ou seja, ele está vendo a ameaça onde, na verdade, é um auxílio, não é um potencial auxílio. A gente só, na visão do sacerdote, ele só descobriu que é um auxílio depois que passou, né? Então, antes não teria como ele saber. Agora, vamos, sobre essa parte que a gente rolou o diálogo e conseguiu, a gente pode falar dessa questão da reestruturação do diálogo no seguinte. Porque a gente fez o teste de carisma, do diálogo, né, e deu certo. E aí a gente teve algumas coisas interessantes, porque assim, para evitar uma catástrofe do Henry atirar no sacerdote naquele momento, a gente teve que levar em consideração que a calma do Henry, né, tipo ali a leitura de ambiente, o treinamento dele, por mais bélico que a resposta dele seja mais bélica, ainda assim, tipo, ele tem a tendência à calma. E ele deu a confiança pro Corel, que insistiu na empatia ali, de tentar conversar, né? Ou seja, eles permitiram que o sacerdote quebrou aquele ciclo de pensamento automático, o surto dele, e retornasse à realidade, tá? Então, aí a gente conseguiu, através ali de uma insistência, de uma empatia, e, gente, vamos lá, de novo, o RPG servindo como uma metáfora para a vida, é rolagem de dados. Tudo vai se resolver no diálogo? Não sei. Tudo vai se resolver na violência? Pouco provável. Então, assim,
querendo ou não, tanto no jogo quanto na vida real, não tem situações e situações, tem sorte, tem várias coisas, tá? Eu sou uma pessoa que acredita que de fato a sorte ela existe, tá? Até no Instagram de vez em quando eu falo sobre isso, mas não convém agora. Mas eu acho que não tem como a gente falar sobre vida sem levar em consideração a sorte. Mas bom, vamos lá para não ficar muito longo, já tem 10 minutos. Vamos falar sobre a ótica, né, estoica disso tudo que aconteceu. Vamos falar sobre a escravidão voluntária, ou nesse caso forçada, né? Porque o que acontece? O estoicismo ele foca muito na liberdade interior. E o sacerdote, ele estava fisicamente livre, mas escravizado pela influência mágica do paladino. Ou seja, o corpo dele estava ali, né? A mente dele estava ali, mas usando um recurso de fantasia do jogo, ele foi aprisionado durante um tempo, ele perdeu a liberdade dele temporariamente. Tanto que o Cordon, quando chegou, ele conseguiu quebrar isso e não conseguiu ter um diálogo com o sacerdote, né? E aqui, outro ponto interessante que eu anotei foi a gente pensar sobre a questão do peso do dever versus o peso do vício. Porque o Henry e o Cordon, eles sentiram o peso nas costas, a tensão do ambiente, quando eles estavam andando ali na floresta úmida, escutando aquele barulho, aquilo ali pesou. E aí, o que a gente pode trazer, né, disso? Que o estoico ele deve carregar esse peso sem que isso se torne uma angústia. Então, para pensar o que isso quer dizer. Se os dois entrassem naquele ambiente, dadas as circunstâncias, eles perceberam esse peso nas costas que estavam freando eles, se eles entendessem que existe, quer dizer, entenderam, né, no caso, se eles se deixassem levar pelo ambiente externo, essa angústia que iria gerar provavelmente ia fazer com que eles fossem embora dali, ou que no próximo desafio eles tivessem uma desvantagem grande, porque a mente deles já está totalmente atrelada à angústia. E a angústia e níveis não saudáveis de ansiedade, de medo, vão diminuir a probabilidade de sucesso daquilo que a gente quer fazer. Então, comparando de novo RPG e realidade, é como se o excesso de. Não é nem o excesso, tá? Angústia no geral, estados emocionais em que normalmente as pessoas dizem ser negativos, elas têm uma predisposição a fazer com que as nossas rolagens de dados da vida tenham desvantagem, tá? Mas não quer dizer que sempre vai ser uma falha. Tanto que em vários cenários de desvantagem, ainda assim, a gente consegue fazer alguma coisa legal. E essa angústia vem da onde? Ela vem do medo do que pode vir. Aqui a gente está falando ali dos demônios que ele estava sonhando, né? Mas cada caso é um caso. Na nossa vida, né? E acredite no que você quiser, mas ainda assim a gente pode usar como metáfora, né? A gente levanta todos os dias da nossa cama e vai enfrentar os nossos demônios, lutar contra os nossos dragões, e a vida é isso. E aí, enquanto a ação estoica, ela vai focar no agora. Ou seja, o que o Quaron fez foi de socorrer o sacerdote, tá? Inclusive, a figura do sacerdote, a gente consegue falar dele, né? A imagem do sacerdote para falar do memento mori, né? Que assim, a imagem do sacerdote é como é que eu posso dizer? Um homem que deveria ser um guia espiritual e que naquele momento ele estava reduzido a uma sombra, a uma coisa, né? Escura, pesada, carregada, tanto que até violenta. E isso é o lembrete máximo da fragilidade da condição humana quando a gente perde o comando da nossa própria razão. No jogo, a gente está falando questão de fantasia, vai ser bem repetitivo, sobre uma influência mágica. Mas na vida real, isso acontece bastante, porque tem horas que a gente se deixa levar pelo externo, se deixa levar pelas nossas angústias, a gente se deixa ser consumido pela raiva, pelo ódio, pela inveja, pelo ciúme. E isso, com o tempo, vai fazendo com que a gente vá perdendo a noção da nossa razão. Sabe aquelas pessoas que reagem de forma super estranha, no sentido agressivo, e que não entendem que às vezes uma orientação, um conselho, uma indicação pode ser algo construtivo, mas para elas tudo é sempre negativo? Isso é o começo de uma perda de razão. Agora, faço uma pergunta provocativa para você. Será que nas nossas vidas, o que seriam essas torres arcanas dentro da nossa mente, sabe? No seguinte sentido, o que nos mantém presos em um estado de neblina ou até de vício que é forte o suficiente para nos impedir de enxergar até quem está tentando nos ajudar e ser útil na nossa vida de alguma forma, de contribuir de forma útil na nossa vida, tá?
Se fosse para deixar uma dica prática, assim como o Henry tirou a flecha do arco depois que ele entendeu a situação, o primeiro passo para lidar com um comportamento viciante ou disfuncional é a pausa. Então, quando você para a reação automática para observar o que realmente está acontecendo, você vê que a maioria das nossas respostas, quando são questões de agressão, de raiva, etc., a gente está agindo pelo excesso de emoção. E o excesso não fica legal, tá? Então, bom, acho que é isso. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui legal. É, informação adquirida, deixa eu ver. Tá. Bom, ó, a gente teve aqui só para encerrar, e aí falando até um pouco do jogo mesmo, ali no diálogo com o sacerdote, ele estava, ainda quando ele estava sonhando, ele estava falando da questão da torre amaldiçoada, né? Então, assim, houve um reforço no fato de que o nosso vilão está numa torre, né? E que ali já pode ser um centro de poder que está emanando essa energia, essa coisa está controlando as coisas, né? A natureza e as pessoas mais vulneráveis ou onde quer que ele passa, o que me faz ficar até preocupado quando a gente chegar na Vila dos Bárbaros para saber o que pode acontecer. Ou não, né? Eu vou tentar não criar muita expectativa, porque vai que quando a gente chegar lá não é nada tão bizarro assim. Mas aqui é um exemplo clássico de que a virtude da prudência venceu a tentação da violência, né? Então, acho que foi um episódio filosoficamente rico. E é isso. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio aí da trama deles. Vamos tentar descobrir se a gente consegue, né, descobrir mais alguma coisa daquele sacerdote ou ele realmente está totalmente fora ali da, da realidade, né, da noção do que está acontecendo. E aí, basicamente, a gente vai seguir o nosso caminho, porque uma coisa é certa: a gente sabe onde é a ilha, a gente sabe onde a gente vai pegar o barco, então o que acontecer entre onde a gente está agora e lá, tem surpresas que podem acontecer. Vai que tem, né, tipo, como é que eu esqueci o nome que o jogo usa, né, para monstros que são atrelados ao vilão. Vamos ver se a gente tem um combate, uma ação, ou se a gente vai começar a encontrar figuras misteriosas e mais envolvimento com magia. E é isso. Até a próxima. Qualquer coisa, só chamar.